Todo trader é burro. Isso mesmo que você ouviu. Mas calma, antes que você me xingue aí nos comentários, deixa eu te explicar por que eu tô falando isso. Hoje é Dia Internacional do Burro. A gente já chegou. E nesse exato momento, enquanto a maioria vai fazer piada ou ignorar essa data, eu quero te trazer uma visão que pode mudar sua forma de operar e talvez até sua forma de viver. A gente cresceu ouvindo que burro era uma ofensa, que chamar alguém de burro era dizer que essa pessoa é ignorante, lenta, incapaz de aprender, mas isso está completamente errado e esse é um apelido muito injusto. Porque o burro, cara, o animal, né? Ele é um dos seres mais inteligentes, estratégicos e resilientes que existem. E o Brasil deve muito a ele. Muito do nosso país foi desbravado em cima do lombo de um burro, no sertão, no interior, nas trilhas perigosas, enquanto os cavalos empacavam, paravam, não aguentavam, né, os caminhos árduos, os burros continuavam. Enquanto os veículos atolavam, não conseguia seguir, o burro carregava todo o peso. Tijolo, água, comida, gente, esperança, o burro carregava tudo nas costas. O burro, cara, é um símbolo de resistência. Ele não corre, ele não se exibe, mas ele vai, com calma, com prudência, com constância. E é aí que entra a ironia, né? As pessoas chamam o burro de burro, né? Mas justamente por ele não ser burro, porque ele não obedece ordens estúpidas, por ele parar antes de entrar num terreno arriscado, ou por ele pensar antes de agir. O burro, ele tem uma memória excelente, cara. Ele lembra caminhos, pessoas, perigos. Ele analisa os dados antes de seguir. É por isso que ele se machuca menos que outros animais. E é por isso que ele vive mais. E é por isso que ele foi o transporte mais confiável no Brasil por muitos séculos. É isso aí. No mundo do trading, cara, isso deveria ser uma lição. Quantas vezes você agiu feito um cavalo assustado? Entrou numa operação no impulso, sem avaliar o terreno, sem gestão, sem pensar? Pois é. Agora deixa eu te apresentar um conceito poderoso chamado Don't Break the Chain. Não quebre a corrente. A ideia é simples, cara, mas poderosa. Você escolhe um bom hábito, por exemplo, no nosso caso, operar com disciplina, estudar o mercado, revisar os nossos erros e os nossos acertos, principalmente, seguir o nosso gerenciamento à risca. E a cada dia que você cumpre essas tarefas, você marca um X no seu calendário, dia após dia. O objetivo é não quebrar a corrente. Sabe o que isso exige? Constância. Justamente o que o burro tem de sobra. Ele não precisa de motivação para continuar, ele só vai, cara. Faça o mesmo, acorde e vai. Mantenha o ritmo, não quebre seus hábitos, não quebre a corrente. Porque sabe que o caminho é longo, mas o passo firme vai te levar até lá, nem que seja um passinho de cada vez. E é exatamente isso que falta para a maioria dos traders. A resistência emocional, a disciplina de continuar fazendo, a persistência silenciosa, né? Se você trabalhar em silêncio enquanto as pessoas não veem o resultado do seu trabalho. Você quer ganhar dinheiro, mas você não quer passar pelo peso do processo? Você quer o prêmio, mas não quer o sacrifício. Quer o topo, mas não quer subir. Então, cara, sim, todo trader, se não é burro, deveria ser burro. O burro suficiente para não se jogar em qualquer operação, burro suficiente para resistir à gritaria do mercado, burro suficiente para confiar no passo de hoje, mesmo sem ver o destino final, burro suficiente para ouvir as pessoas negativas que estão em volta dele, que não acreditam no que ele está fazendo e continuar no caminho. A constância que constrói a liberdade financeira não é bonitinha, cara. Ela é repetitiva, é solitária, é cansativa, mas é real. E no fim, é isso que separa o operador mediano do trader de elite, que conseguiu escalar sua carteira. Então, velho, nesse Dia Internacional do Burro, eu quero te deixar um lembrete, cara. Não quebre a corrente, não quebre o ciclo, não quebre sua disciplina. E se alguém te chamar de burro, cara, sorria, porque talvez você esteja começando a fazer a coisa certa pela primeira vez na vida. Fala, trader! Seja muito bem-vindo ao meu canal. Sou o Galhardo, trader de opções binárias. E esse aqui é meu diário de operações, onde eu compartilho com você meu dia a dia como trader, os resultados que eu estou tendo no mercado, operacional que eu utilizo, ou seja, como que eu decido se eu vou comprar ou vender, quando, explico cada uma das entradas, explico o gerenciamento e principalmente falo muito sobre mindset.
a mentalidade de um trader consistentemente lucrativo no longo prazo, porque eu acredito que esse é o principal divisor de águas na vida dos que têm sucesso no mercado, daqueles que saem frustrados dele. Então, se você está chegando agora no canal, não deixe de clicar no botão de inscrever-se, ative as notificações para você ficar sabendo toda vez que eu postar um vídeo novo, porque todos os vídeos aqui eu faço com a intenção de agregar valor na sua vida para você ser um trader cada dia melhor. Então, galera, hoje Dia Internacional do Burro, né? Cara, eu agradeço muito por eu ter sido burro muitas vezes para não dar ouvidos para as pessoas negativas que desacreditaram no trade quando eu comecei. E se não fosse essa persistência, cara, muitas das coisas que eu vivi na minha vida não teriam acontecido. Ou pode ser que eu estaria fazendo algumas coisas que eu já fiz até hoje. E, cara, sou muito grato por ter tido aí a persistência, a resiliência de um burro, né? O burro é um animal, cara, que é fantástico, assim. Eu não consigo pensar num adjetivo mais injusto e mal interpretado no Brasil do que essa questão de chamar as pessoas com pouca inteligência de burras, né? Porque não faz sentido algum se o burro é um animal tão inteligente. E ele é difícil de domar, cara, justamente por causa da inteligência dele. Porque ele é muito inteligente, então acaba que se o domador ali não souber fazer as coisas, né, de determinado jeito, ele acaba que não respeita o domador. Então, assim, é um animal diferente do cavalo, né, nesse sentido. Principalmente na questão da resistência ali de caminhos difíceis, né? E a gente que está no mercado todo dia, já tem anos aí de mercado, sei que tem muitos de vocês aí que me acompanham, já tem anos de experiência também, que nem o Bazagão aí falou que tem, num comentário aí que tem 5 anos de mercado. E, cara, quem tem mais tempo de mercado sabe que o mercado parece fácil, mas não é fácil igual parece. Porque realmente acertar uma operação aqui não é tão difícil, né? Você clica aqui, se o negócio subir, você acerta e tal. Você clica aqui, se baixar, você acerta. Então parece uma coisa muito simples, muito fácil, né? E de certa forma é simples, é fácil, ao mesmo tempo que não é. É um paradoxo, cara. A questão é que aqui no mercado, os fracos não têm vez, cara. Inclusive eu vou fazer um próximo vídeo motivacional que eu for fazer, eu vou falar sobre isso. Que o mercado é um lugar onde os fracos não têm vez. Fica aí de spoiler, né? Mas é isso, galera. Bora ver aqui que o mercado entrega para nós hoje. Esse vídeo aqui é da série de 60 para 6 mil. Se você não viu os episódios anteriores aí, recomendo que você veja, que vai agregar muito valor para sua vida. A gente já passou muita coisa nessa série aqui. Diversos erros que eu cometi aqui, que todo mundo está sujeito a cometer. Então, se você vê os erros que eu cometi, pode ser que você não cometa os mesmos erros. E é isso aí, né? O sábio, ele tem a capacidade de aprender com os erros dos outros. O inteligente aprende com os próprios erros. E tem aqueles que não aprendem nem com os erros dos outros, nem com os próprios erros, né? Então esses aí, eles ficam sofrendo muito. Antes eu chamava eles de burros, né? Mas depois eu aprendi que isso era um adjetivo injusto. Na verdade é mais um elogio do que um xingamento. E o propósito dessa série aqui, galera, é mostrar que a gente consegue trabalhar, né, do jeito certo, desde o início, com pouco investimento. E assim, cara, hoje está muito democratizado o mercado, né, cara? Você com pouco capital, você consegue entrar, cara. Pô, R$ 60 hoje em dia não compra nenhuma pizza, cara. E dá para você começar aí sua trajetória no mercado, então tá muito democratizado, né? Vamos ver aqui o que o gráfico tá fazendo aqui nesse USD CHF. Bom, essa vela esticou bastante, né, cara? Vamos ver onde que ela vai fechar. Galera, vamos de put aqui. Ué, não entrou? Por algum motivo não entrou nossa operação, galera. Então, nesse cenário aí, eu prefiro acreditar que estava errada a operação e que por isso não entrou e a gente foi salvo aí de
de já ter um Lois logo de cara. Deus abençoou a gente aí. E aí a gente não pegou. Que a gente ia pegar aqui, ó, tava aqui mais ou menos. Vamos ver qual que vai ser o final aí. Vocês viram aí, né, que eu cliquei e apareceu aqui, ocorreu um erro com a sua entrada e tal, e não pegou a entrada, né? E foi na hora que essa vela aqui tava fazendo aqui uma levantadinha. Porque eu acreditei que essa vela de 5 minutos ia fechar vermelho, né? Pelo fato dela ter voltado tanto assim, né? Mas vamos ver aí, vamos esperar o fechamento para ver. Se ia dar vitória ou se ia dar Lois. Galera, ia ser vitória, hein? E aí ia ser nosso 1-0 aí, ó. Então eu vou considerar como uma vitória, cara. Tudo bem, deu um erro aqui na plataforma, não pegou a nossa entrada, mas eu vou considerar como uma vitória aí. Então já vou considerar que a gente tá 1-0 já, porque eu cliquei, né? Eu cliquei, a entrada não pegou, então eu, né, fiquei meio sabiado assim do que tinha acontecido, acabei não clicando de novo, mas seria aqui o nosso ponto de entrada e teria sido uma linda vitória aí pra gente. Não tem problema, vamos encontrar outra oportunidade. Vou explicar aqui qual foi o gatilho de decisão, né? Observe que essa vela aqui, ó, ela saiu do suporte e foi até a resistência. Ó, e ela rompeu a resistência, tá vendo? Só que ela rompeu a resistência de uma vez, né? Sem pegar aqui, sem fazer estrutura. E aí o que aconteceu? Essa vela foi acima aqui da resistência e ela reverteu com engolfo, ó. Aqui engolfou a vela anterior. Então, quando isso acontece aqui, né, numa extremidade do gráfico, igual nesse cenário aqui, a gente entende o quê? Que essa vela de 5 minutos, ela vai reverter e vai fechar da cor contrária aqui a vela anterior, entendeu? Por isso que eu peguei a venda aqui, que acabou não entrando, mas não tem problema. A operação estava certa. Desceu bastante, né? Sei, acho que ela não sobe mais lá não. Isso aqui, galera, funciona só assim. Se na vela que ela rompeu, na próxima ela já faz o pullback. Na abertura da vela de M5. Aí a gente pode pegar pro final. Agora, se que nesse caso aqui que ela fez, né? Desceu, deu outra velinha. Agora, se ela voltar aqui, aí a probabilidade já seja que ela vai fechar um doji ou vai reverter, entendeu? Já não tá mais a probabilidade a nosso favor. Aqui é legal quando ela, tipo assim, ela dá uma ou duas velas numa direção, a terceira vela da vela de M5 engolfa, ou aqui no caso que nem a segunda, e a próxima vela já faz aqui o pullback, que é na terceira ou na quarta, né? Já faz o pullback na abertura, a gente pega pro final, então dá uma operação de 2 minutos. Agora, nesse cenário aqui, se ela voltar, a gente não pega mais não. Aê, pessoal, pegamos a nossa entrada. Uma entrada de put aqui, acreditando na reversão dessa vela de M5. Porque o gráfico subiu lá em cima, tentou fazer o rompimento aqui, ó. Foi muito semelhante à nossa primeira entrada, que deu vitória também, embora a gente não tenha conseguido nem pegar a operação. Ó, o gráfico subiu aqui, ó, tá vendo? Essa vela aqui foi a abertura da vela de M1, subiu até aqui em cima, reverteu e deu uma vela de comando de baixa aqui, ó, jogando o preço para baixo dessa região. Aqui ele fez o que a gente quer que faça, o pullback na próxima vela, esticou, pegou ali. Agora a gente acredita que aqui ele já rejeitou, né, o preço e ele vai fechar aqui abaixo da nossa linha que está marcando aí a abertura da vela e essa vela vai fechar vermelha. Bora esperar aí o fechamento e ver se vai dar uma vitória para nós.
Dando certo, a gente faz mais uma entrada e se der ruim, a gente encerra o vídeo por aqui, pessoal. E foi vitória para nós, pessoal. Graças a Deus. Maravilha. 2-0 já, hein, galera? A primeira a gente não pegou, mas eu contei como vitória. Então, estamos 2-0 hoje já aí. Vamos ver se a gente encontra mais uma oportunidade boa aqui. Aê, pessoal, pegamos a nossa entrada. Uma entrada de venda aqui a favor da correção desse preço. Galera, o preço tá numa tendência de alta? Tá. Porém, ele chegou numa extremidade do gráfico. Chegou num ponto aqui que é um topão, entendeu? Topão das galáxias, vendo? E aí ele fez o que nesse topão? Ele fez uma dupla posição compradora, ou seja, aqui mostrou, né, que os compradores perderam força aqui nessa região do preço, e na sequência veio uma vela engolfando essa dupla posição. Quando esse tipo de coisa acontece, existe esse operacional da gente operar a favor do engolfo. Né? O engolfo ainda aqui ó, fez uma máxima maior ó, do que as máximas anteriores, então, ou seja, ele buscou ali uma nova máxima, só que ele não aguentou, voltou, engolfou as velas anteriores, inclusive o pavio. Então ficou uma boa leitura para a gente fazer uma venda aí, acreditando na correção desse preço. E a gente só pegou, galera, esse tipo aqui, porque estava numa extremidade aqui, numa máxima. Né? Se tiver no meio do gráfico, eu não gosto muito de pegar, não. Gosto de pegar quando está na extremidade. E longe da média móvel. Né? Tá bem longe da média móvel, então ele tem espaço aqui para o preço trabalhar, mesmo ele estando em tendência de alta. Então ele provavelmente vai querer buscar aqui essa região, né, que foi rompida, que ainda não fez o pullback. Né? Ele rompeu aqui com essa vela de força e ainda não fez o pullback lá. Então provavelmente ele vai querer buscar lá. Então a gente fez aí nossa segunda entrada. Nossa segunda não, terceira entrada. E foi vitória para nós, galera. Que maravilha, hein? Glória a Deus. Deus seja louvado. Galera, olha, você vê que mesmo operando aqui com um operacional muito bom, a gente correu um risco aí do gráfico quase reverter, né? Isso porque o quê? A gente está operando contra a tendência, né? Então, assim, se operar contra a tendência, saiba que isso aqui é um risco que você está correndo. O gráfico pode ir bastante na direção da sua entrada e reverter no final, porque a tendência está muito forte. Mas como tinha muito espaço aqui da média, né, do preço, eu arrisquei aí operar contra a tendência. Esse é o problema desse operacional aqui, né, do engolfo da dupla posição na mínima ou na máxima, que você sempre vai operar contra a tendência. Porém, é um operacional bom que funciona. Então, galera, hoje, os dois operacional que a gente operou foi operacional contra a tendência. Comenta aí se ficou claro para vocês como utilizar esses dois operacionais. Se vocês entenderam eles, se ficou claro o gatilho de entrada, se não eu explico melhor. Mas ambos os operacionais que eu utilizei aqui, tanto a reversão da vela quanto o engolfo após uma dupla posição, esses dois operacionais são muito bons. E qualquer um dos dois que você dominar, você vai ficar lucrativo no mercado, cara. Então, se você não entendeu, você comenta aí que no próximo vídeo eu explico novamente. Ou se eles aparecerem, eu até pego de novo, né? É isso aí, galera. Vamos finalizar o vídeo por aqui, no 3-0 hoje, contabilizando a primeira entrada que falhou, né?
Pô, aqui deu uma... Bom, mas não vou pegar não, porque eu falei que eu já ia finalizar. Então vamos finalizar aí no 3-0 mesmo. Quase uma goleada aí. Mas tá bom. Pô, aqui também deu um negócio bom, hein? Aqui deu um pullback legal, galera. Só que agora já passou, né? A gente tinha que ter pegado aqui em cima na hora que ele esticou ali. Mas aqui foi um pullback legal, galera, ó. Porque ele conectou aqui atrás, tá vendo? Eu tinha traçado essa linha vermelha aqui, simbolizando esse lote de preço aqui, ó. E aí aqui ele trabalhou aqui em cima, demonstrou a fraqueza, tal, aqui quase conectou e aqui ele pum, conectou. E aqui ele fez o pullback aqui, ó, na máxima. Então era uma boa região pra gente vender e podia ter sido nossa quarta entrada e pelo jeito ia ser um 4-0 hoje, galera. Mas é isso aí, galera. Tem dias que são, né, facilitados, tem dias que não são tão facilitados e as coisas vão caminhando aí no longo prazo, a gente vai compensando. Opa, será que vai trollar aí? Vamos esperar para ver aí se ia dar vitória ou não. Nosso planejamento. A gente não pegou a operação, mas vamos aguardar para ver se ia dar vitória, né? E teria sido nossa primeira derrota, hein, galera? Se a gente tivesse pego essa operação aí, teria sido nossa primeira derrota do dia. Primeiro loss. Então a gente teria fechado aí no 3-1. Então ficou elas por elas, né? Se eu tivesse pego aquela primeira e agora tomado o loss aqui, ia fechar com 2-0 do mesmo jeito. Então ficou elas por elas aí. A operação que a gente perdeu no começo, né? Deixou de ganhar no começo e teria dado certo. E essa aqui que a gente deixou de pegar no final, que teria dado loss, ia ficar elas por elas aí no 3-1. Mas fechamos 2-0. Então tá bom, tá excelente. E é isso aí, galera. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Lembra de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal se você não é inscrito. Eu vejo que tem muita gente acompanhando a série aí que ainda não é inscrito no canal. Então se inscreve aí, poxa, para dar uma força. Bora fazer o canal crescer aqui. Sempre compartilho o melhor que eu posso dar para vocês aí. Então vamos fazer o canal crescer aí. Compartilha com os amigos o vídeo. Comenta aí, se inscreve no canal. O pessoal que chegar a se inscrever. E tamo junto, galera. Desejo muito sucesso para vocês. Espero que as operações de vocês hoje tenham sido maravilhosas. E até amanhã, no próximo episódio, se Deus quiser. Vamos ver se a gente consegue chegar logo nesses 6 mil aí pra gente fazer outras séries aí, que eu tô cheio de ideias, cara. Mas eu não quero começar outro projeto antes de terminar esse, entendeu? Então vai ter uma caminhada longa aí ainda pra gente chegar nos 6 mil. É nada, galera. É que no começo, cara, quando tá a carteirinha pequena assim, fica muito distante, cara. Mas depois que você passa dos 1.000, 2.000 ali, pra chegar no 6 é rapidinho, vocês vão ver. Porque daí poucas vitórias ali já faz muita diferença. Mas no começo sim parece que é mais difícil, né? Mas é a mesma coisa. Essa é a vantagem, cara, do mercado. Porque assim, o trabalho que você tem aqui para operar R$ 2 é o mesmo trabalho para operar 2.000, para operar 20.000, cara. Não muda o trabalho, tá ligado? O trabalho é o mesmo. Só muda o tamanho do resultado. Totalmente diferente de qualquer outro negócio que você for fazer. Qualquer outro negócio que você vai fazer, cara, e eu falo por experiência própria, porque eu já tive vários negócios. Conforme você escala o negócio, o trabalho aumenta, a dificuldade aumenta, a complexidade aumenta, porque aumenta o número de pessoas que você tem que lidar, aumenta o número de transações, aumenta o número de imposto, aumenta a contabilidade, aumenta tudo. O grau de dificuldade ele aumenta junto com a escalabilidade. Agora, aqui no mercado, cara, é um lugar que a escalabilidade aumenta com o tempo e a dificuldade continua a mesma. Ou acertar uma operação de R$ 2, ou acertar uma operação de 20 mil, a dificuldade é a mesma, a dificuldade não vai mudar, entendeu? Mas o risco aumenta. Não, cara, se você começou desde o começo a operar, mantendo o gerenciamento e operando ali com porcentagem, tanto faz você operar a carteira de R$ 20 ou de 20 mil, cara, vai dar na mesma. Então, galera, vocês estão no melhor lugar do mundo, cara, parabéns. Se você é trader, parabéns, velho, você é foda pra caralho. Um abraço, irmão, tamo junto, Deus abençoe.